conseguem me confirmar se estão vendo direitinho aí a imagem? Tá perfeitinho, Estão me ouvindo bem? tudo perfeito. Beleza. Bom, eu queria até agradecer primeiramente o convite, né, da Priscila por estar me convidado para participar da semana Ultraleve aí, e o privilégio de estar podendo dividir aí a fala com o Rodrigo, que é uma pessoa tão experiente em tantas áreas. Eu que sou só um amador iniciante ainda, mas vou tentar aí, compartilhar um pouquinho do que eu tenho experimentado com os TARP, tá? A minha intenção não é de forma nenhuma dizer que o sistema com o TARP, né, abrir com o TARP é melhor do que esse ou aquele, é melhor do que o barraca tradicional ou não. É simplesmente é, apresentar esse sistema como uma possibilidade. E aí cada um vai ver aí se, dependendo das condições, for fazer aventura, quantos dias vai fazer, para que local vai, qual que é o clima, né, a previsão do tempo, e aí ver se vale a pena, se faz sentido ou não, né, e eu vou repetir isso algumas vezes na minha fala, e que é só uma possibilidade, né, cada um tem que avaliar para a sua realidade. Bom, deixa eu ver que não passou aqui. Aí. Eu vou falar então o que é um TARP, né? Apresentar alguns tipos de TARP, algumas características dos TARPs de corte reto, principalmente, né? Vantagens e desvantagens, vai estar um pouco misturado, e depois vou dar no final aí alguns exemplos de sistema para uma e para duas pessoas. Bom, o TARP, a gente discutiu no grupo até algumas vezes, né? Se o TARP é só aquele de corte reto, quadrado, retangular, ou se outros tipos de TARP conformados, se são de fato TARP, né? O que indiscutivelmente é um TARP é aquele tradicional, que é um tecido aí quadrado ou retangular, né? Com algumas ancoragens ao redor, e que vai servir para fazer uma cobertura, né? Só que além desses, né? Tem outros modelos, eles adotam uma forma específica, e também poderiam ser, também são considerados TARPs, né? Que eles também não vão ter uma estrutura própria. Normalmente vai se utilizar o bastão ali na estrutura, né? E ele também serve só como uma cobertura. Bom, os tipos de TARP, então. A gente tem os mais tradicionais, que são os TARPs de corte reto. Eles podem ser quadrados ou retangulares. Eles vão ser feitos com algumas características diferentes, né? Depende do modelo, da marca, enfim. Mas esses TARPs com corte reto, eles vão permitir que se faça alguns tipos de dobraduras, ali, montagens diferentes para determinadas situações, né? Aqui eu tenho um exemplo, né, do que foi feito com TARP 3x3. Nessa imagem aqui na esquerda, embaixo, seria uma imitação uma montagem tentando imitar o que seria uma Trail Star da MLD, que é um TARP também conformado. Aqui em cima, no meio, seria uma montagem tentando imitar uma lanchão, uma duplex, uma barraca nesse design, né? E aqui embaixo, na direita, uma hexamid, né? Uma pirâmide com 6 lados, e dependendo da situação, a gente poderia montar de uma forma ou outra, né? Marlon, deixa eu só completar uma coisa para o pessoal que ainda não está muito acostumado com os termos. Qual que é a diferença? O que que é o TARP conformado? Aí eu vou mostrar aqui. Você vai falar isso, mas só para eles entenderem que é o TARP que o formato não depende da dobradura. É Isso. basicamente feito pela costura dele. Então, seriam esses o TARP de corte reto, e também temos os TARPs conformados. Aqui tem alguns exemplos dele, como o Rodrigo falou, né? Eles são um TARP que, como o nome sugere, ele já tem uma forma definida, vem a partir de como ele foi construído, da costura, e ele vai ser utilizado daquela forma, né? Alguns exemplos aqui. Aqui tem o TARP da Trail Star, da MLD. Até mandaram uns vídeos no grupo, assim, um tempo atrás, eu não lembro quem foi, mas desse TARP existindo assim a ventos bem fortes, né? Um vídeo assim bem legal. Aqui no meio tem o Asta Gear Wind Whisper 2, também é um TARP famoso, hein? Aqui em cima aquele Flame Squid Shonseng, também é um TARP vendido aí no AliExpress. E aqui embaixo o TARP da Pocket TARP da Zipex, né? Bom, partindo dessa ideia, então, se a gente pegasse uma barraca de bastão, por exemplo, uma Lanchan, e arrancasse o quarto dela, ficasse só o sobreteto, ela ficaria semelhante aí a um TARP como esse, né? A
aqui o Astagear ou o Pocket Type aqui da Apex. Então, se ele não tem uma estrutura própria, ele serve só para uma cobertura, a gente consideraria que é um type conformado. A gente que eu digo, eu acabo considerando né? Depende do ponto de vista também. Bom, agora eu vou falar um pouquinho mais especificamente dos types de corte reto, né? Já apresentei esses types conformados, mas a partir de agora eu me debruço mais nos de corte reto, né? Claro que a questão do tecido também serve para os conformados. O Rodrigo já falou um pouco ali da questão dos tecidos, né? O que a gente vê de mais comum nos types é encontrar aí o nylon, né? O poliéster, o Cuben nos modelos mais caros, né? No caso do nylon e do poliéster, ele pode ter um revestimento de silicone ou de PU, né? Ou silicone dos dois lados, ou só o PU, ou silicone de um lado, PU do outro. E no caso aqui tem um modelo mais barato, a gente encontra o nylon, né? O poliéster, ele normalmente o Silpoly, né? Ele é um pouquinho mais caro, ele não absorve água e acaba ficando mais estável a montagem durante a noite, porque ele não cede, né? E o nylon ele já acaba cedendo um pouco. E o Cuben, né? A gente tem os modelos mais caros, também não absorve água, não cede na montagem. Nos tecidos mais comuns, claro que tem outros, né? Bom, tipo e quantidade de ancoragens. As ancoragens são comuns de ver nos types, né? A primeira, a gente tem aqui o modelo só com ilhós, a ancoragem feita só com a fita e um ilhós na fita, ou uma fita e um regulador, né? O que acaba sendo um pouquinho mais problemático é normalmente os que estão só com ilhós, ele acaba estressando mais o tecido e é mais propenso à falha, né? O mais comum e um pouquinho melhor seria utilizar a fita, mas quando tem o ilhós na fita, também é possível botar direto ali, encaixar o bastão de caminhada para fazer alguns tipos de montagem, alguns designs específicos aí que dê para usar o bastão direto encaixado na ancoragem, né? E quanto ao regulador, né? Pode ser uma facilidade ter esse regulador para ajustar ali a montagem, mas também dá para fazer as regulagens com nós específicos, né? Bom, outra característica é o tamanho do type, como ele é só um tecido, no caso do type de corte reto, é um tecido quadrado ou retangular, e ele pode ser de absolutamente qualquer tamanho, né? Tem type aí desde de 1,5 por 2, né, até types de 5x5, né, 4x4, 3x5, tem vários tamanhos diferentes aí do type. Os dois modelos que eu tenho, né, são o 3x3 e o 2x3, que eu acho que penso que fica um tamanho legal aí o 3x3, como está na imagem ali, um sistema de 2 pessoas, mais equipamentos, até 3, daria para utilizar. O 2x3 é mais adequado para utilizar em uma pessoa, mais equipamento, poderia utilizar até 2 pessoas, daria, né? Mas em outros tamanhos também vai depender do tamanho do type, vai botar mais ou menos pessoas, né? Um exemplo é que no type 3x3 a gente fez uma subida aqui, um morro próximo de casa aqui, e dormiram no type com uma montagem mais aberta, né? Uma meia pirâmide, as 4 meninas do muro de comprido, assim, embaixo do type, e deu espaço suficiente para as 4 dormir. Claro que a gente não dormiu no cume, né? A gente dormiu um pouco mais abaixo, numa área de bosque, assim, bem arborizada, que estava bem menos exposto, não tinha incidência de vento, era bem protegido, né? E deu para fazer essa montagem mais aberta, e quando a montagem é mais aberta, claro, o espaço fica mais amplo, cabe mais gente embaixo, né? E mesmo com a chuva, ele não vai ter o vento para jogar água para dentro. Bom, vou partir agora para algumas vantagens de utilizar o TARP em relação a outros sistemas e algumas desvantagens. A primeira é que eu coloquei a imersão ou contato com a natureza, que pode ser uma vantagem, depende do ponto de vista aí, ou pode ser uma desvantagem se a gente mudar o nome e chamar de exposição, né? Exposição ao ambiente, a insetos, enfim, outras coisas. Então, pode ser ou uma vantagem ou uma desvantagem, né? As duas coisas. Aqui nessas imagens aqui, a segunda imagem, antes de eu comprar ainda o type da Famous Squid, eu acampava muito, bastante, se utilizando
só lona preta. A gente vazia o abrigo ali com a lona e jogava no chão e era isso, né? A primeira, a segunda imagem de Maruí, aqui perto um pouco mais para baixo, para o sul, em Santa Catarina. A terceira imagem aqui é a minha esposa dormindo aí num evento que a gente foi com um clube de desbravadores. E é um local controlado, assim, mas eles no evento tinha uma regra que não podia levar barraca, né? A gente só montou o abrigo ali. Também um local bem exposto, assim, era uma região de mata. Mas a gente só botou a lona preta no chão, o tarp por cima. E era num local também que tinha pouca incidência de vento, né? Com bastante proteção natural ao redor, né? E na última imagem aqui, quando eu fiz a travessia aqui de Floripa, de sul a norte, que eu dormi na Lagoinha do Leste, um tarp, não era um tarp desses mais sofisticados, era só uma lona preta, né? Um modelo J-frame, né? Com duas águas, uma das águas eu dobrei para baixo e fiz o piso, né? E uma coisa que acontece bastante dormindo assim, né? Só com pouca proteção, mais exposto, são os insetos, né? Inseto, aranha tem muito, sempre, o tempo todo passando por cima, passa uma aranha para cá, passa uma aranha para lá, passa um dessas baratinhas que tem no mato, e tem bicho assim, tem bastante, né? Então, a pessoa que tem mais fobia, que tem medo, que talvez não se dê bem, pode não ser muito interessante, né? Tem algumas alternativas. O mosquiteiro que eu vou falar daqui a pouco, né? No próximo slide. Mas teve uma situação quando eu estava usando o tarp aqui nessa última imagem, que uma aranha até grandinha, passou por cima de mim na altura do quadril assim, e como eu estava com a mesma lona servindo de sobreteto e de piso, ela não tinha passagem, né, dela. Ficou presa ali, ficou um tempo ali, eu tive que espantar para ela poder sair em direção aos pés, assim. Então isso são coisas que sempre acontecem quando a gente está sem mosquiteiro, só com um piso, assim, né, sempre vai ter bicho passando. E aí uma alternativa, né, no caso da desvantagem, essa exposição, né, uma alternativa é utilizar um mosquiteiro. Essa imagem aqui é de um mosquiteiro do AliExpress, né, o Rodrigo até mostrou ali os tamanhos dos mosquiteiros. Esse aqui provavelmente não seria um que seria aprovado para os insetos menorzinhos, né, mas talvez para mosquito ainda sirva. E também é uma alternativa à rede de cabeça. Essa rede de cabeça aqui, se usar um boné, ela ainda vai ajudar a afastar do rosto para não ter mosquito picando, né? Mas, no mínimo, mesmo que tu use sem o boné, no mínimo ela vai evitar aí que algum bicho entre aí, se estiver dormindo com a boca aberta, sei lá. Não vai evitar que o bicho passar por cima, mas pelo menos evitar de entrar, aí vai evitar. Bom, uma outra desvantagem é a exposição, né, em relação ao solo úmido aí, ou encharcado, né? Se for acampar num local, selecionar bem o local que for acampar e tiver só problema aí de umidade, o solo tiver úmido, molhado, beleza, dá para usar uma lona reta, o Etaflon, né? E vai proteger bem. Agora, se não tiver jeito, o local em que vai se acampar já se saiba, ou se for um local que não se sabe, né? Ainda que não tenha essa previsão. For um local que vai estar encharcado, né? Que, um charco, por exemplo, uma poça de água, ou onde vai estar correndo água, aí não tem jeito, tem que adicionar um piso de banheira, né? Um wet-tube no sistema, ou talvez um saco bivac, porque daí não, a água, só numa lona reta, ela vai entrar, vai passar por cima. Bom, uma outra vantagem, então, versatilidade, né? Com uma mesma lona, o mesmo tarp, é possível a gente fazer tanto um abrigo, adicionar uma rede no sistema, fazer um abrigo com rede, fazer um abrigo em formato de A, né, wayframe mais aberto, né, para ter uma área um pouco mais ampla. É possível também fazer uma montagem um pouco mais aberta para dormir no chão, assim, tem mais ventilação, né? E também é possível, em local mais exposto a vento, fazer montagens mais fechadas, como essa montagem aqui da imagem em cima na direita, que é uma montagem piramidal, fechada de todos os lados, e que vai ter um pouco mais de proteção que não teria uma montagem aberta, né? E a montagem aberta a gente pode utilizar aí em situações em locais menos expostos, e essas montagens mais fechadas em locais mais expostos. Bom, se por um lado, né, ela tem essa versatilidade de usar de diversas formas,
né, para a gente utilizar e aproveitar o potencial máximo do TARP, a gente precisa aprender e desenvolver essa habilidade, ter esse conhecimento, desenvolver essa habilidade para utilizar da melhor forma possível, né? Então, essa tem uma curva de aprendizado grande e pode ser considerado uma desvantagem, né? Se uma barraca de bastão tem uma curva de aprendizado maior do que uma barraca tradicional, né, os TARPs aí para utilizar também, eles possuem uma curva de aprendizado grande para transformar, de repente, um TARP 3x3 em montagens diferentes que vai ser boas para determinadas situações, né? Limitações dos designs de montagem. Então, as montagens mais abertas, elas vão ficar limitadas a locais menos expostos, porque ele está mais exposto a chuva, vento, e inclusive a pessoas, né? Se ficou no local que esteja circulando uma quantidade maior de pessoas, eles não vão conseguir ver tudo, não, dentro do teu abrigo, tem um pouquinho menos de privacidade, né? Já as montagens mais fechadas não tem essa desvantagem da montagem aberta, né? Tem um pouco mais de proteção, um pouco mais de privacidade, mas tem a desvantagem que é um pouco mais difícil de entrar e sair, né? Tem alguns macetes que dá para fazer para montar no sistema de porta, né? Mas claro que vai ser mais difícil de entrar e sair do que uma que é completamente aberta ali na frente. E também, né, uma montagem mais fechada, de todos os lados, vai ter mais condensação do que uma mais aberta, por motivos óbvios, né? Vai ventilar menos. Mas é possível pegar essas montagens piramidais fechadas e fazer ela um pouco mais elevada do solo, né? Prendendo, ao invés de prender diretamente a ancoragem do TARP no chão, botar uma cordinha para poder especar no chão, e aí ela vai ficar um pouco mais elevada do chão e vai permitir que passe vento, que entre vento ali, ventile e diminua consideravelmente a condensação. Outra vantagem, então, é a modularidade. O sistema com TARP permite que a gente tenha o abrigo, né, a cobertura, né, o sobreteto, tem separado aí, de repente, a banheira, né, o mosquiteiro, ou um saco vivac de mosquiteiro, né, e se um deles falhar, de repente, fura o piso, pode trocar o piso, né, isso vai estar diretamente ligado à durabilidade do sistema como um todo, porque eu posso trocar uma peça ou outra, né. Se for trocar o piso, por exemplo, eu não preciso trocar o mosquiteiro junto, se eu tiver o mosquiteiro separado. E também o sistema com uma lona, um sistema um pouco mais simples, né? Só o tecido, acaba sendo mais durável também. Última vantagem, eu trouxe aqui a relação de peso e preço. Todas essas que eu apresentei anteriormente pode ser interessante, mas acho que o determinante mesmo que me fez querer acampar usando os TARPs nas trilhas é essa relação de peso e preço por causa da minha realidade, que eu não sou uma pessoa com grande poder de aquisitivo de compra para poder gastar muito dinheiro com uma barraca um pouco mais cara, né? E se a gente for considerar um TARP com o mesmo tecido, de uma barraca que os dois têm o mesmo tecido, obviamente o TARP ele é mais barato, porque ele vai ser o TARP, no caso, de corte reto, né? Ele vai ser mais barato porque ele tem uma construção muito mais simples, né? Só o tecido quadrado ou retangular com as ancoragens na lateral dele. Então ele vai ser mais barato e também vai ser mais leve, né? Por exemplo, se a gente pegar uma barraca, a Lanchan que está aí na imagem, né? A Lanchan, perdão, a Lanchan 2, e retirar o quarto dela, deixar só o sobreteto, é claro que o sistema só com o sobreteto vai ser mais leve do que o sistema inteiro, né? E também vai ser mais barato, por exemplo, comprar só o sobreteto do que o sistema inteiro com o quarto. Então, tem essa relação de peso e preço. E aí, para exemplificar um pouquinho melhor, eu trouxe o exemplo do sistema para uma e para duas pessoas, aí, contabilizando as gramas e os preços. Bom, então, o sistema para duas pessoas, né? Nesse sistema aqui, eu trouxe de exemplo, seria uma montagem piramidal, tentando imitar aquele TARP conformado da MNB, o TrailStar, usando um TARP 3x3. Nesse exemplo aqui é o TARP From Speed da 3x3, tem 490 gramas. Aí todos esses preços, esses valores, eu olhei na terça-feira, quando eu estava montando esses slides. Então, de terça para hoje, eu não sei se mudou alguma coisa, não olhei de novo.
Aí eu li esses preços todos na terça-feira no AliExpress, né? Então são produtos lá do AliExpress. E aí tá 259 com 53 do ICMS o Type, né? O piso eu coloquei como sugestão aqui, né? O Polycro ou o Tyvek ou o Etaflon. O Etaflon é o mais pesado dos três. Eu coloquei no exemplo o peso do Etaflon, né? Numa largura de 1,20, vai ter 1,20 de 120 gramas, aquele mais fininho do AliExpress. R$ 20 mais 4 do ICMS. 8 stacks de alumínio, 64 gramas, R$ 28 mais 5. 8 cordinhas menores. A cordinha não é o preço eu peguei do material de construção aqui próximo de casa, R$ 1 o metro, mais ou menos. 16 gramas, R$ 2. E uma cordinha maior que é a própria cordinha que vem com o Type, né? E aí dá um total aí de 697 gramas, a um custo de R$ 373, né? Num sistema aí para 2 pessoas. Não estou contabilizando o bastão, tá? Teria mais o bastão aí para utilizar na estrutura do sistema, né? Mas como eu vou usar essas contagens aqui para comparar com a barraca a Lanchan também vai utilizar o bastão, então eu subtraí dos dois sistemas o bastão, né? Que os dois vão utilizar a mesma estrutura, né? Bom, pode ser que alguém ache que, não, precisaria utilizar um piso de banheira para a situação que eu vou tentar, ou um mosquiteiro. Eu troquei aqui, coloquei o BetTube da 3D, a 227 gramas, ou de 1,20 de largura, e o mosquiteiro também, um mosquiteiro genérico do AliExpress, 120 gramas, 150 gramas mais ou menos. E aí o preço já sobe para R$ 672 e o peso 970 gramas, né? Bom, aí tem que avaliar se isso é muito ou pouco, né? Se eu for comparar então, com a Lanchan 2, esse preço e o peso da Lanchan aqui foi o que eu peguei do site da 3F, tá? Considerando então que compraria no site e aí não estaria fora do Remessa Conforme, né? Não iria vir com... se desse muita sorte, não pagaria o imposto de importação, passaria sem pagar o imposto, né? E se for pagar, ainda o preço vai mais lá para cima, né? Então ainda é um preço menor aqui, sem considerar o preço do imposto da Lanchan. Mas ainda assim, né? Mesmo se a gente tiver um sistema com o BetTube e com o Mosquiteiro, vai ser ainda mais leve e mais barato do que a Lanchan, mesmo sem pagar o imposto dela. Bom, isso é um sistema para 2 pessoas. E esse sistema para uma pessoa só. Aí o Type já não seria o 3x3, seria o 2x3, o 2,10x3, né, 290 gramas. Piso, no vez de ter 120 de largura, poderia ser só o de 1 metro de largura. 8 stacks ainda, ou 4 cordinhas, né, uma cordinha maior. E vai dar um total aí de 477 gramas a R$ 290,46. Se a gente adicionar no sistema o piso, em vez do Itaflon ser um BetTube e ser adicionar também um mosquiteiro, aí o preço já subiria para 583, né? E o peso para 723 gramas. E aí, comparado com uma Lanchan 1, né, que o peso e o preço que seria se a gente comprasse pelo site da 3F, né, fora da Remessa Conforme, ficaria 876 gramas a Lanchan com R$ 777. Esse cálculo que eu fiz com a cotação do dólar que estava na terça-feira, acho que agora até diminuiu um pouco o dólar, então tanto o preço do AliExpress quanto no site da 3F estaria mais barato um pouquinho. E aqui é fazer o cálculo de hoje para ver essa diferença. Bom, repetindo, então, a intenção não é dizer que é mais leve, então é melhor do que uma barraca. Na verdade, a barraca ainda sempre vai continuar sendo, né, um sistema aí vai te proteger melhor, mais utilizado, né? E o Type acaba poucas pessoas utilizando, né? Mas eu quero apresentar ele como uma possibilidade, uma opção. Dependendo da situação para onde você vai enfrentar, como eu já disse, do local que você vai, da previsão do tempo, quantos dias vai ser a aventura, pode ser uma alternativa, né? E essa é a minha intenção. Se alguém aí olhar para o sistema de Type e achar que, poxa, considerar para alguma aventura já é alguma coisa. Mas eu acho que ficamos por aqui. Acabou aqui, já passou isso.
Beleza? Agradeço aí a audiência, todo mundo que está assistindo aí pelo Meet e pelo YouTube também. Devolvo a palavra aí pro Rodrigo para continuar com o sistema de investimento. Deixa eu só botar aqui. Que eu iniciar a apresentação.